Sim, bom, eu acho que a primeira coisa, jogar com a sua torcida é sempre uma coisa muito favorável. Lógico. Né? E eu acho que a própria torcida precisa ter noção que ela tem que jogar o jogo dela independentemente do jogo do campo. Isso a gente elogia tanto algumas torcidas de outros países e algumas daqui. A torcida tem que fazer o jogo dela, toda a torcida, independentemente do jogo do time em campo. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Estou assim, ó, esfregando as mãos, cara. Tô muito ansioso aqui para esta final da Copa do Brasil. E você também está? Comente aqui, deixe o seu palpite para o jogo. Quem será o campeão? Quem vai fazer os gols? Tá bom? Comente à vontade. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, canal ESPN, grupo Disney, link na descrição como créditos. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você não perder nada. É isso aí, galera. Tamo juntos. Dito isto, vamos aqui para o vídeo. O Vitor Pereira achou um jeito do time jogar com alguma regularidade, o time oscilava muito. E aqueles números, a gente tem que considerar também neles os empates. Sim. Porque o empate, na minha maneira de ver, não é uma coisa boa para o Flamengo. É lógico, 50-50 nos pênaltis, mas dentro de casa... Coloca de novo pra gente, por favor. Pode falar, só pra gente ver. Porque dentro de casa, né, o Flamengo... Assim, o Flamengo tem duas situações óbvias de jogo. Uma com a bola. Esse time do Flamengo é muito forte e é incomparavelmente superior ao time do Corinthians. Sem a bola, o Flamengo não marca melhor que o Corinthians. Né? O Flamengo com o trio ali... E a gente tem que ver, vamos falar disso depois, como vai ser com o Vidal, porque para mim o João Gomes era um dos melhores jogadores, um dos melhores jogadores da temporada do Flamengo. Também acho. O Gomes tá jogando demais. O Almeida acha que não. Assim, né, o Vidal é um jogador enorme, jogador muito grande, mas a gente precisa ver como é que o time vai lidar com essa situação e o Corinthians vai tentar usar esses lados de campo, a gente vai tentar fazer mais ou menos o que o São Paulo fez no Morumbi, balançando a defesa do Flamengo, usando muitos lados do campo. A questão é se o Corinthians aguenta o Flamengo, a torcida do Flamengo no Rio. Mas acho que tem outro ponto. Eu acho que essa é a porque se o Flamengo faz um gol e o time cresce, Sim. o jogo fica muito desconfortável. É tudo que o time do Vitor Pereira não quer. E se você vira empatando para um segundo tempo com esse Flamengo ansioso dentro de um Maracanã? Depende do que o 3 jogo vai tempos mostrar, já. Pedro. Exato. Então, eu não acho que dá para condicionar só pelo... O mata-mata é um jogo de caráter diferente. Esses números, claro que são muito importantes, né? Esses números, eles trazem o que o Flamengo fez como mandante, que o Corinthians não fez, geralmente, como visitante. Agora, amanhã é um jogo diferente, porque é um tipo de jogo especial, né? Ele não é um jogo que a gente faz uma análise. Se fosse um jogo de pontos corridos, se fosse uma 30ª rodada, uma 22ª rodada, você tem tempo para recuperar depois, que se você, por exemplo, perde ou você tropeça em casa, você tem ali 10, 12, 15 jogos para buscar, amanhã não. Amanhã é ponto final, né? Amanhã vai ser resolvida a Copa do Brasil. E eu, particularmente, não acho que o cenário vai ser muito diferente do que foi em Itaquera, não. O Flamengo deve ter mais a bola, que o Corinthians me parece que vai procurar fazer melhor, que não conseguiu fazer em Itaquera em alguma parte do jogo, foi a marcação na saída de bola do Flamengo. O Corinthians, quando conseguiu fazer isso bem, no primeiro tempo, principalmente na reta final... O Flamengo pode ser mais ofensivo por estar em casa? Não acredito que vai mudar tanto, não, Dani. Não, o jeito de jogar é o mesmo. Não, talvez não baixe o Flamengo querer. Pode aperfeiçoar, claro, a maneira que vai jogar, a maneira que vai atacar. Eu acho que o anímico é diferente. Do que a gente viu em São Paulo, em relação ao que se projeta do jogo, né? A gente começou semana passada para passar pro Zé sobre... Não basta o Flamengo querer ser mais ofensivo. Acho que tem muito do que o Corinthians vai se comportar. Esse ponto que o Prato levanta, para mim, é importante. Do que ele vai determinar, se vai subir, se vai dificultar, se vai tirar espaço. Mas já tocando para o Zé, onde você iniciaria a marcação se fosse Vitor Pereira? É na área do Flamengo? É a meia pressão? Um pouco mais atrás? O que você faria? O Flamengo se complica com marcação alta, né? Você vê que é o que a gente quer saber, Zé. Onde você vai marcar? Zé, semana de final, Zé. Aí que eu quero saber. Caçador de tornozelos. Até parece que caçador de tornozelos aqui era você. Ele veio de Paris com, né? Achei que foi. Até parece que final te intimida, Zé Elias. Quer enganar quem? Ele é danado. O bicho tá... Mas você viu que ele foi bem? Já desmontou o marcador, viu? Sim, já tá todo, né? Não, mas antes de mais nada, boa tarde a todos. Bem, é um prazer tê-lo aqui conosco. Mesmo, Zé. Bom dia. Feliz Dia dos Médicos. Hoje é Dia dos Médicos. Beijo, baixinha. Baixinha. E beijo pro meu filho também, Pingula, que tá fazendo aniversário hoje. Papai te ama muito. Aí, ó. Saúde e paz. Em relação ao Corinthians, o problema eu acho que não vai ser nem o Corinthians que vai ditar o ritmo. Até mesmo na marcação. Eu acho que quem vai ditar o ritmo é o Flamengo, por jogar em casa. E eu vejo um problema só com o Corinthians. O Corinthians tem autonomia de 65, 70 minutos.
E aí precisa começar a fazer as substituições, você vai para o ponto do elenco, é isso? Mas quais jogadores? Porque você está falando na parte física, isso, né? Eu acho assim... Quais jogadores você acha que caem? Além do Renato Augusto, que tecnicamente Acho que não é o melhor. Nem só de parte física, né? É da autonomia do modelo de jogo com pressão. Porque Quando você perde uma peça que você precisa readequar, o teu sistema de pressão já muda. Mas pode ser Adson por Mosquito, entra Maicon, você tem ali como revitalizar a marcação. Mas aí você muda o sistema de jogo, né? Sim. Porque quando sai Mosquito, que é aberto, você tem o Maicon mais centralizado. Quem é que vai sair? Quem é que vai poder centralizar e abrir os dois volantes? E aí deve colocar o Renato ali na frente. A gente não sabe, porque o Vitor pode fazer várias opções. O grande problema que eu vejo nesse sentido é a autonomia do Corinthians perante a pressão do Flamengo. O Flamengo vai pressionar o Corinthians. Joga em casa, sabe que tem condições de pressionar o Corinthians e colocar o Corinthians numa dificuldade enorme no começo do jogo, que é o fator surpresa. Você imagina se o Flamengo pressiona, rouba uma bola e consegue fazer o gol logo de cara. O que vai acontecer com o Corinthians? O jogo já é outro jogo. Você estava tocando num ponto aqui que é para o início do jogo. A gente está fazendo projeção de 1000 cenários aqui, não é algo específico, nem que vai ser assim. Claro. Sim, eu acho que a primeira coisa, jogar com a sua torcida é sempre uma coisa muito favorável. Lógico. Né? E eu acho que a própria torcida precisa ter noção que ela tem que jogar o jogo dela independentemente do jogo do campo. Isso a gente elogia tanto algumas torcidas de outros países e algumas daqui. A torcida tem que fazer o jogo dela, toda a torcida, independentemente do jogo do time em campo. Né? A torcida joga também o jogo, principalmente numa partida como essa, que o Prat chamou a atenção, um jogo de caráter diferente, um jogo decisivo. Eu também vejo em campo jogadores em ambos os times que conseguem lidar com esse tipo de pressão. Lógico que o futebol é tão grande que às vezes ele engole as pessoas mais bem preparadas. Mas o Flamengo tem ali, vai ter o Vidal, o Flamengo tem o Gabigol, acostumado à decisão de Libertadores, tem ali a Arrascaeta, vai ter Everton Ribeiro, tem tantos jogadores ali acostumados com decisão, Felipe Luiz, então nem se fala. O Corinthians tem o Cássio, tem o Fagner, tem o Renato Augusto. Esses caras precisam lidar com essa situação. Ser um grande jogador de futebol exige que você lide com essa situação. Sim. E que você saiba usar o ambiente. Né? Eu sempre cito eu me lembro muito bem, uma vez quando a gente foi eliminado pelo São Lourenço, no Pacaembu, acho que uma Copa Sul-Americana, e eu lembro dos jogadores do São Lourenço entrando em campo, na frente da Gaviões, isso 50 minutos antes do jogo. Naquela época não se tinha o hábito de aquecer em campo, não foram aquecer. Pararam na frente da torcida e começaram a olhar. Começaram a olhar, a torcida começou a cantar, a xingar. Volta o vestiário e tal. Volta o jogo, eu percebi claramente que eles estavam se alimentando da torcida contra. Eles gostavam de jogar. Vou dar um exemplo. Porque, só mais uma coisa, é o jogador sabendo usar quem está contra e quem está a favor. Quem vai saber usar melhor? Quanto mais, assim, é lógico que quando jogava ao lado da torcida do Corinthians a nosso favor, realmente é um peso, é uma empolgação diferente. É uma responsabilidade diferente, porque você corre por aquelas pessoas que se sacrificaram e que estão ali te assistindo. Então, você tem um laço emocional muito forte. Agora, quando é contra, você tem um laço emocional com essa torcida que está sempre presente com você, porque quando você joga em clubes de massa, a torcida já está inclusa, né, no pacote, mas só que você usa disso para falar assim, peraí, eu vou calar essa torcida, eu vou fazer esse estádio ficar quieto, eu vou... Mas você tem jogador que sucumbe, Zé. Quem no Corinthians tem essa personalidade? Cada torcida tem a sua característica, né? Aí eu vou dizer para vocês, a experiência que eu tive é uma dos símbolos, uma das coisas mais legais e emocionantes que eu tive. O Corinthians, em 95, tinha o hábito do Toninho Camarão, que está nos assistindo também, um grande abraço, professor. Ele nos colocava para aquecer no estádio, no campo. 30 minutos. Vai logo ser xingado ali. Vai no campo para sentir como é que está o jogo, como é que está sentindo... A desculpa era sentir o gramado. Na verdade, não. Era para você se ambientar com tudo. Sim. Né? E na final da Copa do Brasil, contra o Grêmio no Olímpico, o Felipão colocou acho que uns 4 ou 5 seguranças para não deixar o nosso time sair para aquecer. Mas, assim, sério, os caras, 2 armários, assim, os caras muito fortes. A turma, né? A minhoquinha foi André Santos, eu, tal, nós pequenininhos, né? Marques, Marcelinho, vamos sair, não dá para sair, vocês estão proibidos, não vai. Voltamos pro vestiário, aí veio... Acho que, não sei se o Vidal vai ter autonomia de jogar 90 minutos, ele só fez isso uma vez em um jogo vou passar a usar mais. Contra o Bragantino. E era um jogo resolvido. Acho que uma característica bem diferente do que vai ser esse jogo de amanhã, inclusive em intensidade, né, Rafa? Sem dúvida. Essa é a preocupação de contar com o Vidal, né, Dani? Porque aqui não se discute a carreira do Vidal,
a experiência do Vidal. Esse tipo de jogo não mexe, assim, o Vidal não vai sentir o jogo, o Vidal não vai jogar pior porque vai estar o Maracanã lotado em uma final de Copa do Brasil contra o Corinthians. Né? Claro, é o estímulo. Eu acho que ele é da turma que lida muito bem, traz isso pra ele. Exato. A dúvida que a gente tem em relação ao Vidal é a intensidade e o ritmo dele para 90 e poucos minutos. Isso me parece que é uma dúvida que o Flamengo vai ter, que o Dorival vai ter. Ele está pensando em um jogador que é muito bom com a bola, um jogador que muitas vezes determina o ritmo que ele quer para a partida. Mas agora, ele tem, por exemplo, ele recupera a bola, ele marca tão bem quanto o João Gomes. Ele ajuda a construir melhor o jogo do que o João Gomes. Então, acho que assim, o Flamengo perde por um lado, perde um jogador que está muito bem, concordo com vocês, muito regular no ano, o João Gomes, cresceu com o time também. Pedro Ivo quer discordar. Mas o Vidal, esse é o lado que perde. Quando o Flamengo, por exemplo, não tiver a bola. Agora, com o Flamengo com a bola, um jogador que passa muito bem, um jogador que sabe, por exemplo, ganhar falta, um jogador que sabe conversar com a arbitragem. Vai chegar perto da área mais vezes do que chegaria o João Gomes. Abordar a arbitragem. Tudo isso tem um peso também. Eu tenho outro ponto sobre o Vidal. Concordo com tudo que você falou da característica, porque o Vidal é isso. Mas o Vidal, muitas vezes, nesse Flamengo, foi o cara que talvez o Flamengo precise no segundo tempo com alguma coisa mais construída, uma vitória mínima. É o que você falou. Ele, muitas vezes, é quem dita o ritmo desse Flamengo. É ele que diz onde a bola vai passar. Mas jogando 30 minutos, você está falando isso. É ele que diz onde se a bola vai acelerar ou se não vai. Num segundo tempo, talvez em casa, com uma mínima vantagem construída, ele é muito importante. E talvez, ainda que não entregue uma intensidade de 15, 20, 25 primeiros minutos ali. Eu acho que não necessariamente vai ser algo de faltou economia, faltou gás. O tanque esvaziou, troca o Vidal. Não me preocupa, se técnico do Flamengo fosse o Dorival, muito essa situação do Vidal. Eu acho que você pensa muito mais na qualidade e no que ele te assegura com bola do que exatamente só o fôlego, só a intensidade do Vidal. Será que dura 90 minutos? Será que não dura? Eu não acho que o debate cai só para esse lado do Vidal, não. Eu acho que ele traz muita coisa, Zé, mas para te passar, a zaga não fica um pouco mais desprotegida com essa dupla de volantes do que se você tem o João ali de primeiro volante? Então, eu ia falar sobre isso exatamente, porque o que aconteceu? O Corinthians conseguiu jogar no primeiro jogo 25, 30 minutos, que foi o período em que o Renato Augusto conseguiu fazer uma marcação no Thiago Maia, conseguiu acompanhar o Thiago Maia. A partir do momento em que o Thiago Maia conseguia sair para ditar o ritmo um pouco de jogo, o Corinthians teve dificuldades. Aí o Corinthians se retraiu, né, se fechou um pouquinho para poder jogar. Nos minutos ele está cansado. Né? Então, o que eu falo é o seguinte, o que depende muito é do Thiago Maia. Porque o Thiago Maia... Foi muito bem no primeiro jogo. Então, porque o Thiago Maia se desgarrando do Renato, e aí eu estou fazendo uma projeção dentro daquilo que eu imagino e espero que seja de desenho de marcação, de confronto, vai ter um 3 contra 2. Vai ter um 4 contra 3. Entendeu? Então, a possibilidade de você ter um jogador do Flamengo a mais no meio-campo sempre te dá um pouco, aumenta a sua autonomia, aumenta o seu tempo de intensidade durante 90 minutos. Por quê? Porque eu não preciso me desgastar para correr atrás do jogador. Eu estou sozinho, então é o jogador do Corinthians que tem que se desgastar para poder... Por isso que eu acho que o ponto é esse. Tem muitas coisas em relação a isso, porque assim, eu acho... Esse jogo, pontualmente, não pontualmente, mas esse jogo, nós estamos falando de estádio, o estádio ele vai determinar muitas coisas. Porque joga dentro de casa, o Flamengo joga dentro de casa e o Flamengo não tem um outro jogo. É o que o Prats falou, isso é uma final. A final do Flamengo o Flamengo não pode ter o mesmo comportamento que teve no campo do Corinthians. Então, a intensidade com a bola deve ser outra, a marcação sem a bola deve ser outra, porque o Flamengo tem que criar coisas novas. Porque se o Flamengo não criar coisas novas, o Corinthians vai jogar na zona de conforto dele. O Corinthians vai se posicionar, eu não acredito que venha com o Adson, eu acho que deve vir com o Mosquito, né, para justamente se posicionar e tentar sair no contra-ataque, porque aí você tem 3 jogadores de velocidade. O Watson vem por dentro, o Mosquito é por fora. Então, o Felipe Luiz provavelmente vai se preocupar com o Mosquito, diferentemente do que ele fez com o Watson. Sim. Né? Porque o Watson naturalmente levava a bola até o Felipe Luiz. O Mosquito vai tirar a bola do Felipe Luiz, ou seja, então você vai abrir os espaços para que o Renato possa jogar. Então tem muito do que o Flamengo vai propor. Só uma coisa, eu acho que o Corinthians tem um problemaço quando o Flamengo tem a bola. A minha dúvida é quando o Corinthians conseguir fazer a transição rápida, se o Flamengo não vai ter um problema, porque o João Gomes não vai estar em campo. A minha dúvida é só essa, porque com a bola, o Corinthians tem um problemaço. Mas eu acho que passa... O Flamengo, com a bola, é dramática a situação. Eu acho que passa mais pelo que você falou, Zé, dentro da pergunta que está dentro do exposto. É porque eu acho que a dinâmica vai ser muito mais. O que aconteceu no jogo de Itaquera, o Thiago desgarra, o Flamengo chega com um homem a mais. Aí um homem a mais com a qualidade do Vidal, o Vidal tem muito mais qualidade com a bola no pé
que o João, a Dani não gosta que critique o João, não pode criticar o João. Não é que eu não gosto de criticar o João, é que eu acho o João melhor do que você acha. O João é muito intenso, Você acha que ele só faz uma coisa dentro de excelente campo. marcador. O João precisa melhorar com a bola no pé. E falar isso não cai no braço. Ele precisa. E precisa melhorar também a maneira como ele se comporta em jogos mais tensos. Por isso que ele tá fora da final. Não é porque foi cartão ou não foi. Ele deu uma Aí você entrada vai me ali. desculpar, mas Não, ele tá aquele fora da cartão final que ele pelo amarelo tomou ali... injusto. Exatamente. Mas é uma Obrigada, opinião Bibi. sua. Eu acho que a maneira como o Braulio dá o cartão é errada pela pressão. Ele não teve convicção. Ele pisa aqui e Mas dá uma bola tomaria aqui. o cartão no segundo tempo. Mas ele Mas só deu uma tomaria o banda, segundo porque ele perdeu deu a uma banda. cabeça na A perna direita, ele atinge o jogador. cai E aí, de o medo. debate sobre como se deu o cartão Os não lances estão invalida, conectados, não né? invalida que pra mim foi um lance de cartão, uma falta. Agora, se o Braulio não deu na hora, se ele deu depois com pressão, é outro debate. Agora, é um João que tá sempre chegando um pouquinho além do limite quando deveria chegar com mais prudência. Então, esse jogador que ainda não dosa isso muito bem para um homem de marcação e precisa aprimorar com a bola, não é um jogador completo para mim ainda. É numa comparação. Não, só completo não. E aí, quando você Sabe chega, quantos só para terminar, jogos quando você o chega Vidal com fez gente a mais... inteiros com a camisa do Flamengo? Desculpa, repete, Rafa. Quantos jogos, vocês sabem? Sabem quantos jogos inteiros com a camisa do Flamengo o Vidal fez? Contra o Bragantino, não é? Contra o Bragantino, foi o que a gente dia falou, 1º de isso. outubro. Então, assim, é só esse jogo. Então, assim, se você tiver como base, como amostragem, a capacidade física dele para jogar o jogo inteiro, é óbvio que vai ter algum momento que ele vai arrefecer, ou no início, ou no final. Em algum momento ele não vai ser o jogador que ele pode ser. Mas é para isso que tem lá o Vitor Hugo no banco, é para isso que tem lá outros jogadores que podem ser utilizados durante o jogo. Eu acho que o Flamengo vai ter uma melhora de qualidade com a bola e vai ter sim uma natural perda sem a bola com essa alteração. Daí, galera, separei para vocês os melhores momentos do Futebol 90 da ESPN Brasil, falando desta grande final épica, né, entre Flamengo e Corinthians. Os dois times são tricampeões da Copa do Brasil. Quem vencer será tetra, que seja o Mengão. Já deixou o seu palpite, o seu comentário aqui no vídeo sobre essa final? Então deixe agora, é isso aí. E também deixa o like, e se você é flamenguista, inscreva-se aqui no nosso canal. Sinceramente, cara, eu tô ansioso pra caramba. Eu acho que todo flamenguista, todo corintiano tá também ansioso pra este jogo, né? Porque é o jogo do ano até aqui pra nós, né? Pois é o jogo do ano. Até aqui, mas depois, dia 29, será o principal jogo do ano, que é a final da Libertadores pra nós. Mas, João Gomes, você acha que o João Gomes vai fazer muita falta? Eu acho que vai, principalmente na marcação. Na parte de criação, o Arturo Vidal é melhor do que o João Gomes, né? O Arturo Vidal tem uma boa saída de bola, né? Ele tem visão de jogo, ele sabe distribuir as jogadas e ele faz o jogo girar no meio do campo, né, cara? De repente, ele lança lá na direita, na esquerda, então o cara tá antenado e isso é bom para o meio-campo do Flamengo, né? Agora, a parte defensiva, os zagueiros vão ter que ficar bem ligados porque o Corinthians deve vir a campo para se defender e jogar só no contra-ataque. Eu não vejo o Corinthians atacando o Flamengo. Eu acho que eles vão jogar no erro do Flamengo. É por isso que, quando tiver a bola, a gente não pode perder a bola no meio de campo e dar o ataque para eles, né? O contra-ataque para eles. Então, isso é preocupante. Mas, se a gente fazer o gol primeiro, daí, cara, o clima, o estádio, a torcida, tudo vai jogar a favor, né? Se o gol demorar a sair, se passar o primeiro tempo 0-0, começar o segundo tempo e o gol demorar a sair, isso preocupa, porque daí os jogadores começam a ficar nervosos, né, cara? E daí começa a chutar de qualquer jeito, finalizar de qualquer jeito, e isso é ruim. Então, se o gol sair no primeiro tempo, o jogo ficará bem mais fácil para nós, é o que eu acho. Valeu, pessoal, tamo juntos, isso aqui é Flamengo, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!